Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. Sabe aquele ciclo de brigas no relacionamento que parece não ter fim? Que se repete e a gente nem sabe mais como começou? Pois é. Usando como base o trabalho incrível do Dr. Alan Frusetti, a gente vai mergulhar fundo para entender por que isso acontece. E o mais legal, vamos descobrir como transformar essa dança do conflito, sabe? Em uma dança de conexão de verdade. Bora lá? E para a gente começar, é super importante entender o peso que isso tem. Olha só essa citação da doutora Marsha Linehan, que é uma gigante nessa área. Ela deixa muito claro, isso aqui não é sobre briguinhas normais de casal, não. Ficar preso num relacionamento que tem muito, mas muito conflito, afeta de verdade a nossa saúde mental. É um desgaste emocional absurdo, que pode levar a coisas bem sérias, como depressão, ansiedade. Então, não é brincadeira. Mas que padrão é esse, afinal? É exatamente aquela briga que parece que surge do nada, sabe? E se repete de novo. Começa com uma coisinha de nada, tipo um oi que não foi respondido do jeito que você esperava, e de repente, quando você vê, vocês já estão gritando sobre uma coisa que aconteceu, sei lá, 3 anos atrás. É um ciclo que deixa todo mundo se sentindo sozinho, sem ser compreendido e, nossa, completamente esgotado. E o pior, o problema de verdade nunca se resolve. Entender esses padrões, gente, é o primeiro passo para quebrar o ciclo. É fundamental. E por falar em ferramentas para ajudar, esse explainer é um oferecimento da Nutri Clinic São Lourenço. Eles fazem um trabalho incrível lá no sul de Minas Gerais, ajudando casais e famílias a encontrarem caminhos mais saudáveis, sabe? Com fonoaudiologia, psicanálise, terapia de casal. O trabalho deles na comunidade só mostra o quanto é importante ter acesso a esse tipo de apoio. Fica aqui nosso agradecimento. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? É simples. Primeiro a gente vai entender o tal do ciclo do conflito. Depois, vamos cavar mais fundo para achar a raiz do problema. Em seguida, a parte boa, vamos descobrir as ferramentas para mudar esse jogo. E por último, como a gente usa tudo isso para sair do conflito e chegar na conexão. Vamos nessa? Ok, então vamos lá. Parte 1, o ciclo do conflito. E a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é o seguinte: casais que brigam muito não são pessoas ruins, tá? Geralmente são só duas pessoas que se gostam, mas que estão presas num padrão, numa dança muito dolorosa e repetitiva, da qual eles simplesmente não conseguem sair sozinhos. Mas como é que a briga escala tão rápido? Bom, tudo começa com uma vulnerabilidade emocional. Pensa assim, você teve um dia péssimo no trabalho, está sentindo para baixo. Mas, em vez de chegar em casa e dizer, nossa, tô mal hoje, preciso de um abraço, a comunicação sai toda torta. Sai como uma crítica, tipo, você nunca me ajuda em nada. Aí o seu parceiro, que não tem bola de cristal para saber do seu dia, se sente atacado. E o que ele faz? Responde na defensiva. E pronto, o ciclo começou de novo. Isso leva a gente direto para a raiz do problema. Porque, olha, o problema não é a toalha molhada na cama, não é a louça na pia. O verdadeiro motor por trás dessas brigas que nunca acabam é uma coisa chamada desregulação emocional. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Pensa na desregulação emocional como um verdadeiro sequestro do cérebro. É isso mesmo. Uma emoção negativa, tipo raiva ou tristeza, fica tão, mas tão intensa que ela simplesmente toma o controle de tudo. Ela assume o comando. A parte lógica do seu cérebro desliga. E nesse estado é impossível ouvir de verdade, é impossível pensar com clareza. A emoção está no volante e qualquer chance de ter uma conversa produtiva já era. Tá, então, como é que a gente sai disso? Como a gente quebra esse ciclo? A primeira ferramenta é poderosa e se chama aceitação. Mas calma. Aceitação não é se conformar, não é dizer, tudo bem, se é assim. Nada disso. Aceitação é como apertar um grande botão de pausa no jogo de apontar o dedo, sabe? É parar e só observar o que está acontecendo, sem julgamento. É o primeiro e talvez o mais importante passo para retomar o controle. Olha só a diferença gigantesca entre essas duas formas de ver a mesma coisa. De um lado, o julgamento. Ele sempre chega tarde, ele não se importa comigo. O que isso gera? Raiva, na hora. Agora olha a descrição. Ele chegou às 19h30. Eu me senti triste porque queria passar mais tempo com ele. Percebe? A segunda forma foca no fato e no seu sentimento. E só essa mudança de perspectiva já é a chave para impedir que a briga comece. Esse poder de só descrever a situação, em vez de julgar, é impressionante. É como se fosse um disjuntor que você desliga antes do curto-circuito da briga. Ele para aquela reação automática, sabe? Acalma a tempestade que está dentro de você. Impede que as coisas piorem. E o mais importante de tudo, ele cria um espacinho, um respiro, para vocês poderem ter uma conversa de verdade, em vez de só reagir um ao outro. Beleza.
A gente já tem a aceitação e a descrição. Agora vem a segunda habilidade que é quase um superpoder na comunicação. A validação. Essa aqui é talvez a ferramenta mais potente que existe para desarmar um conflito e fazer outra pessoa se sentir, de fato, ouvida e compreendida. Mas o que é validar exatamente? É bem simples, na verdade. É você comunicar para o seu parceiro que o que ele está sentindo ou pensando, que a experiência dele faz sentido, do ponto de vista dele. Presta atenção. Você não precisa concordar, mas você precisa mostrar que entende. É a diferença brutal entre dizer isso é besteira e dizer nossa, eu consigo entender por que você se sentiu assim. E só para não ter nenhuma dúvida, vamos deixar bem claro o que validação não é. Não é concordar com tudo. Não é se render ou dizer que você está errado. E muito importante, não é passar a mão na cabeça para comportamento ruim, tá? Validar é simplesmente olhar para a emoção da outra pessoa e dizer, eu tô te vendo, e eu entendo o que você está sentindo agora. Certo. Agora, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Quando a gente combina essa capacidade de aceitar e descrever com o poder de validar o outro, a gente começa a construir uma realidade totalmente nova para o relacionamento. Uma realidade onde a conexão finalmente tem espaço para crescer no lugar que antes era só do conflito. E essa é a nova dança. Uma dança muito mais bonita de só 2 passos. Passo 1. Expressão precisa. Você fala o que sente, o que precisa, de um jeito claro, descrevendo, sem atacar. Passo 2. Validação. Você escuta o seu parceiro e mostra para ele que entendeu o lado dele. Um fala, o outro valida. Depois inverte. Parece simples, né? Mas o efeito disso é transformador. E o impacto dessa mudança de dança é gigantesco. Dá uma olhada. No ciclo antigo, o do conflito, a agitação emocional vai lá para cima. E o respeito próprio, tanto o seu quanto o do outro, vai lá para baixo. Mas quando a comunicação se torna construtiva, acontece exatamente o contrário. A agitação diminui, a calma volta e o respeito próprio dos dois cresce. Por quê? Porque finalmente os dois se sentem ouvidos, entendidos e valorizados. E com isso a gente chega ao final. A pergunta que eu quero deixar para você não é sobre como consertar o seu parceiro ou de quem é a culpa. A pergunta é o que você pode fazer. Talvez o seu primeiro passo seja, na próxima discussão, tentar descrever a situação em vez de julgar. Ou quem sabe tentar validar o que o outro está sentindo, mesmo que você não concorde. Pensa aí, qual é o primeiro pequenininho passo que você pode dar hoje mesmo para começar a mudar a dança no seu relacionamento?